Fala aí, prof. Um podcast para quem ensina com afeto, aprende com o mundo e resiste com criatividade. Com Ana Grisolha, porque educar é um ato de coragem e ninguém precisa resistir sozinho. E aí, prof, como é que você está? Hoje é dia 29 de julho. E eu estava tranquilamente lendo o Jornal o Globo quando uma manchete me chamou a atenção. Ela dizia assim: ensino de inteligência artificial deve se tornar obrigatório no currículo para formar professores. Prof, na hora lembrei de você. Comecei a pensar na nossa realidade em sala de aula, na formação que recebemos e na formação que precisamos. No aluno que já usa a inteligência artificial sem nem saber o que é. E no educador que muitas vezes ainda luta para se manter relevante nesse mundo que muda rápido demais. Esse episódio nasce desse encontro entre o jornal, o dia de hoje e a urgência do tempo e a nossa missão de ensinar com coragem. Vamos falar sobre a proposta do Conselho Nacional de Educação, que quer incluir a IA como parte obrigatória da formação docente e o que isso muda na prática, na teoria e na nossa caminhada. Mas antes de falar da IA, precisamos falar do jovem. Esse aluno que está diante de vocês já nasceu imerso em dados. Ele vive entre notificações, inteligência artificial e redes que influenciam a sua linguagem, sua visão de mundo e até mesmo a sua autoestima, prof. Mas esse acesso não garante sentido. Pelo contrário, o excesso de informação gera dispersão, ansiedade e uma certa solidão digital. Bell Hooks fala que educação é um ato de amor. E se quisermos realmente amar esse jovem, precisamos entendê-lo. Ele quer aprender sim, mas à sua maneira, com mais imagem, mais interação, mais experimentação. Paulo Freire diria que ele é um sujeito histórico e, como tal, precisa ser visto com inteireza, com escuta e com proposta. Essa juventude espera uma escola que a prepare não só para o Enem, mas para ler criticamente o mundo digital em que ela vive. A formação docente ignora esse contexto e está falhando com esse jovem e com o próprio tempo histórico. Mas, afinal, o que propõe o CNE? A proposta do Conselho Nacional de Educação, apresentada em parecer e deve alterar as diretrizes das licenciaturas, é tornar o ensino de inteligência artificial obrigatório nos cursos de formação de professores. Mas atenção, não se trata de formar técnicos em programação. O foco é formar educadores capazes de compreender o funcionamento básico de uma inteligência artificial, refletir sobre ética digital e viés algorítmico, utilizar ferramentas de IA como apoio à prática pedagógica, promover aprendizagem personalizada e mais eficiente. Philippe Perrenot já dizia que o professor precisa ser um intelectual crítico da sua prática. Incluir IA na formação é dar a ele ferramentas para interpretar, intervir e inovar no cotidiano escolar, sem abrir mão da intencionalidade pedagógica. O modelo tradicional de formação docente ainda é fortemente conteudista e muitas vezes descolado da prática real. Professores saem da universidade sem saber mediar tecnologias em sala, lidar com o uso ético da IA pelos alunos, aproveitar as ferramentas digitais para o planejamento ou para avaliação. José Moran propõe que o professor do século XXI seja um designer de experiências de aprendizagem, mas para isso ele precisa saber escolher ferramentas, criar trajetos e avaliar sentido. Antônio Novo defende que a formação docente deve estar em constante movimento, um processo permanente de reinvenção. Então, a IA, nesse sentido, é um convite à reinvenção mais ainda do que um fazer pedagógico. A inclusão da IA nas licenciaturas representa um passo concreto para aproximar a formação inicial da realidade escolar contemporânea. Mas isso também nos provoca o pensar de que formar o professor do futuro exige muito mais que isso, prof. Exige tempo, escuta e acompanhamento. Mas o que já está acontecendo? O que as redes públicas já estão fazendo? A matéria apresenta 3 redes públicas que já estão em movimento. Em São Paulo, o Estado firmou parceria com a Google for Education para o uso da IA na rede estadual.
Professores têm acesso ao Gemini, que é o antigo Bard, para construir planos de aula, atividades e até devolutivas automatizadas para os estudantes. A formação continuada sendo ofertada de forma híbrida, com acompanhamento pedagógico. Representa uma virada. A IA é vista como um apoio real ao planejamento docente. Não é uma ameaça. Professores relatam que ganham tempo, mais espaço para pensar a mediação, maior engajamento dos alunos quando as atividades são pensadas com auxílio dessas ferramentas. No Rio de Janeiro, os alunos do ensino médio estão usando IA generativa para escrever e revisar textos. O professor não é substituído, ele é um facilitador, crítico e mentor da autoria. As atividades incluem comparações de versões, identificações de erros da IA e ressignificação de temas com base em repertórios culturais. É um exemplo claro de letramento digital crítico, como propõe a Seymour Papert ao falar do uso criativo da tecnologia na escola. A IA aqui é ponte e não é fim. E no Espírito Santo, o Estado introduziu a IA nas aulas de robótica do ensino fundamental. Crianças desde os primeiros anos aprendem lógica computacional, com kits pedagógicos que envolvem automação, comandos simples e sensores. Professores recebem formação técnica e metodológica por meio de parcerias com universidades. Esse é um modelo que promove aprendizagem significativa desde cedo, prof, e que mostra que a IA pode ser acessível e divertida. A sala de aula vira um espaço de experimentação, como defende a pedagogia construtivista. E o que você pode fazer agora? Enquanto as diretrizes oficiais não mudam, você pode ser protagonista da sua própria formação. Aqui vão algumas sugestões práticas. Primeiro, experimente. Use uma ferramenta de IA para gerar uma pergunta, um plano de aula ou uma atividade interativa. Traga para o debate. Mostre aos alunos uma resposta da IA e pergunte: você concorda? O que você acha que está faltando aqui? Planeje com apoio. Use IA para criar rúbricas de avaliação, propostas interdisciplinares ou planos diferenciados por perfil do aluno. Converse com outros professores. Monte um grupo de estudo sobre a educação. Compartilhar experiências é um dos caminhos mais potentes de formação. Como dizia Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam entre si. Isso vale também para educar-se diante das tecnologias. A IA vai entrar oficialmente na formação dos professores, isso já é um fato. Mas na prática, prof, se você olhar bem de perto, ela já entrou nas mochilas, nas falas dos alunos, nos cadernos que chegam já com o texto todo pronto. A pergunta é: como é que você vai se posicionar diante disso? Com medo? Com resistência? Ou com consciência crítica, ética e criatividade? A IA pode muito, mas ela não pode sentir, não pode escutar com presença, não pode inspirar, não pode gerar vínculo. Esse papel sempre vai ser seu, prof. Então vamos juntos abrir espaço para essa inovação, sem perder afeto, vínculo e sentido. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outro professor que também precisa entender que esse movimento já começou. Na descrição do podcast, nós temos toda a referência bibliográfica que me inspirou a tocar nesse assunto hoje com você. Até a próxima, prof. E obrigada por todo mundo que me escuta no mundo todo. Prof, nosso papo de hoje fica por aqui. Se fez sentido para você, compartilha com quem ensina com afeto, aprende com o mundo e resiste com criatividade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.